Olá, empreendedores da TV Cidade, canal 14 da NET. Estamos no ar com mais um programa, A Arte de Empreender, com Odinei Dutra. E hoje, antes de apresentar para vocês a nossa convidada especial, peço para que você clique aí no joinha, compartilhe e curta a página da TV Cidade, para que mais empreendedores possam estar assistindo esse conteúdo que a gente grava com tanto carinho. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Margarete Andreasa, psicóloga. Um assunto bem bacana, né, Margarete? Seja bem-vinda. Que bom, tomara que seja bem bacana, né, Odinei? Que todo mundo se interesse. É um prazer estar aqui no teu programa, né, sobre empreendedorismo. Me sinto muito honrada de ter sido convidada por você e poder falar a quem acompanha a TV Cidade, né, e o teu programa em especial, sobre empreendedorismo de ideias hoje, né? A nosso objetivo vai ser esse, né? Nosso assunto. Isso aí. Então, para quem está nos assistindo, para o empreendedor que está aí, o assunto hoje vai ser empreendedorismo de ideias, né? Empreender utilizando ideias, mas também olhando para dentro de nós, né? Isso. Conseguir olhar para dentro de nós e tirar de nós aquilo que de melhor temos para que a gente alcance nossos objetivos. Então, eu vou deixar agora de início você falar um pouquinho sobre a arte de não ficar doente, que nós falamos também um pouquinho, né? Como é que a gente faz para não ficar doente após pandemia? Nós estamos aí quase 2 anos, né? Como é que esse empreendedor hoje ele consegue lidar com esse sentimento assim? E eu sei que agora já passou um bom tempo, mas não ficar doente. E não é fácil. Nós estivemos num período de muita reclusão, né, de muita mudança da nossa vida, né, Odinei? E aí a gente criou quase um pânico social, se diria assim, para estar retornando à nossa vida social. Nós tivemos um período de muito medo, e isso na história da humanidade é caracterizado assim por uma nova reestruturação. Nós temos que nos reorganizar, né, a partir disso, e voltar a viver normalmente, né, socialmente, normalmente. É um desafio e gera medo e gera insegurança. Pela natureza humana, nós somos inseguros, né? A gente tá aí sempre com medo do futuro, do que vai ser, né? Como é que vai ser o nosso empreendimento, será que vai dar certo? E nós estávamos falando em off aqui, eu digo que, né, por menos que dure um empreendimento, ele deu certo enquanto ele durou. Então a gente não tem que ter medo do erro, do não dar certo, de ter que fechar um negócio, de ter que estar dando um passo para trás. Muitas vezes a gente pensa que é um passo para trás. Na verdade, eu acredito que houve uma experiência ali, houve uma vivência que não pode ser negada, né, Odinei? Isso. E aí a gente falando, né, na arte da gente não ficar doente, né, a gente fala muito para a gente não ficar doente, a gente precisa controlar nossas emoções, né? E eu gostaria muito que tu falasse sobre isso. Então, como é que a gente faz para ter esse controle? O que é primordial? Eu sei que existem muitos relatos de situações que a gente tem, atividade física, alimentação e tal, mas vamos focar muito na mente, né? Focar muito em nós. Como se faz para controlar essas emoções, para que não se preocupe tanto, vai dar certo, não vai dar certo? O que a gente precisa ter? Que a vida possa correr com mais leveza, com mais, né, com menos estresse. Eu acho que o autoconhecimento, e eu falo no meu programa, que eu tenho o programa aqui no canal, na TV, né, na TV Cidade também, que é Bem Viver Corpo e Mente. Eu sempre falo no programa essa questão do autoconhecimento, né, Odinei? Da gente estar assim, sabendo quem a gente é, estar seguro daquilo que a gente é, né? A vida em si é insegura, a gente não sabe, a gente só sabe a hora que nasceu, né? Não sabe a hora que vai morrer, mas vai morrer, né? Então, e durante esse período aí de viver aqui, né, nessa situação na Terra, né, como alguém, como um indivíduo que está aqui querendo se desenvolver, eu acho que a gente tem que buscar esse autoconhecimento, esse se entender,
né? Principalmente dentro disso, o autoconhecimento, eu falo do entendimento da não culpa, né? Da gente superar a culpa. Quando a gente supera a culpa às vezes até de ter nascido, né? Em alguns momentos até de ter nascido, verdade, né? A gente se julga tanto, né, das coisas que aconteceram na infância, enfim, que depois quando a gente está numa fase adulta, a gente muitas vezes transfere isso para o próprio negócio, né? A gente fica com medo. Com certeza, né? A gente sabe de histórias de pessoas que tiveram pouco acolhimento, muita rejeição na vida infantil, né, na idade, na infância, enfim, e que acabam na vida adulta não dando certo em negócio nenhum, e ele nem sabe que ele está repetindo essa história, né? Aquele medo das figuras parentais, e tem medo de enfrentar um cliente, tem medo de enfrentar um fornecedor, medo do julgamento, do julgamento, de errar, da reprovação, reprovação, daquele olhar que nos remete às nossas figuras parentais lá na infância. A gente nem se dá conta disso, né? E, inclusive no relacionamento afetivo nosso de homem e mulher, enfim, de parceiros, de companheiros que vivem junto, né? A gente tem essa relação, a gente aprendeu a se relacionar lá na infância, né, nos 5, 6 primeiros anos, e a gente vai reproduzindo isso a vida fora, com as figuras que a gente vai, as pessoas que a gente vai se relacionando, e repete essa história até elaborar o conflito, que a gente fala em psicologia, que é entender que o outro é muito parecido conosco, entender nossos sentimentos e superar nossas dificuldades, nossos medos, né? Inclusive essa questão da culpa. Eu digo que a raiz da doença humana é a culpa, de nós estar ou nos culpando ou culpando o outro, projetando a culpa também. Eu gosto muito de falar que a gente precisa assumir as nossas culpas, e eu não gosto inclusive da palavra culpa, eu uso a palavra responsabilidade. Assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, né? E tomar as rédeas da nossa vida. Quando a gente entende e a gente se apodera desse poder, né, desse poder que a gente tem, da gente fazer acontecer o que a gente quer que aconteça na nossa vida, isso não tem nada a ver com aquele como é que é? Mindset, né? Mudança de pensamento. Isso, né? Tem e não tem, mas a questão é deixar a vida fluir, não simplesmente focar naquilo que eu quero. Eu quero sucesso no negócio, eu quero uma mulher perfeita, ou eu quero filhos perfeitos, enfim. Mas focar num bem viver, que isso vai ser consequência, até certo? Porque eu acredito que na nossa vida, né, eu acho que desde que a gente nasce até a hora da nossa morte, não existe pessoa perfeita, eu acho que não existe ninguém perfeito, eu acho que todos nós somos imperfeitos, e eu acho que é a partir daí que a gente tem que entender, né, que é reconhecendo que eu não sou perfeito, que o outro não é perfeito, a gente consegue ter uma convivência melhor, né? Eu acredito que é ali que a gente talvez consiga entender muitas vezes o nosso cliente, né? Conseguir entender o nosso colaborador, o nosso funcionário, né? Porque você entendendo, aí você joga, que nem você falou, você joga a responsabilidade para você. Bom, se é eu que tenho que ensinar meu funcionário a fazer as coisas da maneira como eu gostaria que ele fizesse, se eu tenho que tratar meu cliente como eu gostaria, fica tudo muito mais fácil, porque daí o poder está na minha mão. Tu te empodera. Isso, eu não deixo o poder para o outro tomar conta da minha vida, né? Eu assumo a responsabilidade da minha vida. Exato. E aí eu que tomo conta. Aí eu digo, bom, posso ou não posso muitas vezes aceitar certas coisas, né? Exato, e colocar teus limites, né? Eu vou até aqui, daqui para frente eu não quero ir, né? E eu busco outras alternativas, mas entender que a felicidade está nas nossas mãos, né? A gente tem que se empoderar. Tem fases que a gente não consegue se empoderar e busca e patina, né? Aqueles momentos down na nossa vida, aqueles momentos, mas eles servem também, né, para aprender
para a gente refletir, entender que não somos todos poderosos, né? Nós não somos todos poderosos. Não somos o Superman, né? Não precisamos ser super-heróis, não precisamos ser perfeitos e certinhos. A gente tem limitações, e que eu gosto de limitações, o termo limitação, eu não digo que a gente tem defeito, a gente tem limitação, né? Eu acho que a gente tá sempre podendo superar essa limitação. Defeito, ele me parece uma coisa mais taxativa, e as pessoas encaram isso assim, como algo assim, nasci assim e vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto, não é? Muitos falam também, né, errar, você errou. Na verdade, errar, eu já sou dessa seguida. Errar para mim não é erro, é aprendizado. Exato. Né? Mais ou menos nesse sentido, né? Exatamente, exatamente nesse sentido que a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, somos seres em eterna evolução. Eu sempre falo aqui, falei já muitas vezes no programa, que a última aprendizagem é a morte, né? Eu acredito que a última aprendizagem é termos que se desapegar, né, do corpo, desse corpo que não vai nos suportar mais. Eu acredito nisso, né, que a gente vai envelhecendo, tem o processo de envelhecimento e vai tendo dificuldades, né? Então a alma se liberta, diríamos assim, e é uma grande aprendizagem isso. Mas vamos aprender isso muito, né? Vamos deixar bem para lá, vamos viver, porque a vida é bela ainda e temos muita coisa para viver, muita aprendizagem ainda aqui, né, Odinei? E ao teu ver, assim, essa questão, ela desenfreia alguma doença? Tu acha que isso está correlacionado com algumas doenças que eu, por exemplo, vem a ansiedade, e quando vê, me ataca, eu já não consigo, o estômago, assim, tem alguma outra coisa que também acaba acarretando isso? Por exemplo, a pessoa está muito ansiosa, está com esse problema, não se conhecer, isso gera dentro da saúde doenças físicas, né? A gente fala muito sobre a questão da psicossomática. O que vem primeiro? É a mesma discussão, né? Da galinha do ovo. O corpo ou é a mente que vem primeiro? O que a gente cuida primeiro, né? Eu acho que a gente tem que cuidar dos dois, mas eu busco cuidar mais da mente. Eu acredito muito nas questões psicossomáticas. O meu pulmão é o meu bode expiatório, eu diria assim. Quando o estresse ataca, é o pulmão que vai sofrer. Isso desde pequena, mas já tive períodos sem nada também. Quando eu estive no auge da minha vitalidade, muito tempo sem nada, o pulmão tranquilão, né? Então a gente sabe que o corpo responde, né? Tem uma máxima de um autor, que eu vou tentar me lembrar o nome dele, que normalmente, Adalberto Barreto, olha, me veio o nome dele hoje, tranquilamente, que ele diz que quando a boca cala, o corpo fala, ou quando a boca cala, os órgãos falam. Né? A gente acaba adoecendo quando a gente não fala do sentimento. E no meu último programa eu falei em relação à questão do masculino, a dificuldade que o homem tem de falar dos seus sentimentos. É muito difícil homens procurar terapia, tem suas exceções, sim, né? Mas claro que tem, e graças a Deus isso está mudando bastante. Muitos jovens procurando terapia, eu vejo essa mentalidade está mudando. É porque, até para o empreendedor, né, que está assistindo, a gente vem de uma criação, né, queira ou não queira, muito machista, né? A gente vem de uma geração assim bem complicada nesse sentido, né? Da gente colocar para fora, de falar, né? E até tu comentasse ali, muitas vezes é melhor a gente gritar pro mundo do que a gente segurar internamente, né? Às vezes é bom desabafar, falar o que tem que falar e depois, beleza. E as pessoas que normalmente, agora uma questão, as pessoas que normalmente põem tudo para fora, tu pode ver que as pessoas um pouco ficam doentes. E aquelas que são muito reprimidas, que seguram as pessoas que mais adoecem, né? O doutor Fernando Lucchesi, que eu adoro ele, assim, eu tenho, né, muito respeito ele tem uma linha de pensamento muito interessante sobre felicidade e adoecimento, né? E ele fala que quando as doenças
autodegenerativas, tipo, é quando a pessoa engole tudo. Né? Normalmente está associada ao câncer, aquela que não fala nada, que acha que tem que fica quieta sempre, que tem dificuldade engolindo sapo, né? E quem nunca, né? E ele diz que tendem a ter doenças autodegenerativas, né? O próprio corpo se desorganiza, as células, enfim, né, as doenças autoimunes também. E quem vomita, né, quem vomita também é problema. Aquela explosão de adrenalina, que muitas vezes a gente é acometido, né, num momento de raiva, num momento de estresse, de falta de controle, pode ocasionar doenças circulatórias, né? Ter problemas com doenças da circulação. Eu acho que é um pouco dentro dessa linha. Tipo infarto, AVC, né? Sim, que daí tá na flor da pele. Exato, a adrenalina tá a mil, o sangue tá, né? Tendo que ser bombeado muito rápido, e se tem um leve entupimento ali, né, pode infartar na hora, né? Então, qual é o meio termo? É o meio termo, né? Não pode falar, não pode gritar e não pode ficar quieto. Qual é o meio termo? Na verdade, o meio termo é falar o que pensa, mas de uma maneira tranquila, aprender, né, a falar aquilo que pensa, dizer, às vezes na brincadeira, inclusive, né? Mas dizendo aquilo que pensa de uma maneira tranquila. E para isso a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa de terapia, né? De autoconhecimento, enfim, existe uma gama enorme de recursos e de terapias que se busca. Eu digo que todas são boas, umas melhores, né? Uns profissionais melhores, que têm mais empatia, outros menos, enfim, a gente tem que procurar aquele profissional que a gente se adapta melhor, né? Aquela crença na terapia, naquela forma de tratamento que a gente buscar, mas buscando aprender a se olhar por dentro, não ter medo, a gente vai ver um ser maravilhoso ali. Tem gente que é tão ruim, às vezes aparenta ser tão ruim, né, que ele mesmo não acredita que ele é bom, que ele possa ser bom. Ele não consegue mostrar o seu lado bom. Ele acredita que daquela forma como ele age é a forma certa, é a forma que está dando certo, está funcionando no negócio e tal, mas muitas vezes está gerando um problema não só para ele, como para as pessoas que o cercam também, né? Com certeza, com certeza. E às vezes é difícil para quem o cerca, né, lidar com alguém explosivo ou alguém que está sempre deprimido, sempre chorando, sempre não querendo sair da cama, sempre, né, se lamentando, botando a culpa no outro. É difícil conviver com a pessoa adoecida, mas eu digo que sempre dentro de um ambiente onde tem uma pessoa mais adoecida, digamos assim, a família inteira está comprometida, né? Então, o grupo familiar precisaria de ajuda. Eu acho que cada um tem que buscar a sua ajuda, individual, às vezes de casal, enfim, de alguma forma buscar essa ajuda, para que a família possa viver num clima mais saudável, num clima de mais harmonia, de mais compreensão, não que não vai dar estresse, não que não vai, né, ter suas diferenças. E eu vejo assim que com a idade a gente vai carregando coisas, se a gente não elaborar conflitos infantis, eles vão se somando aos conflitos posteriores e vão tomando um volume muito grande, e quando chega, né, depois dos 60, tipo eu, assim, né, as coisas tendem a ficar pior. Eu digo sempre que a gente pode e corre o risco, quando não elaborar nossos conflitos, de virar criança quando envelhecer, né? E é o que acontece com a maioria do idoso, infelizmente, vira dependente e carente, né? E careca sem dente, eu digo, como nasceu,
né? Como nasceu. Hoje em dia tem prótese de cabelo, prótese dentária, enfim, é mais difícil ficar careca e sem dente, né? Mas dependente e carente, é difícil o idoso que não choraminga, é difícil o idoso que não se lastima pelo que perdeu, pelo que deixou de ser, deixou de fazer, né? E às vezes se torna uma pessoa que os filhos, a família não quer estar do lado, porque é pesado, porque é uma pessoa que só se lamenta, uma pessoa que só relembra do passado, que o passado na minha época que era bom, né? A fala mais comum. Sim. E eu vejo bastante gente também falando, né? Meu pai me ensinou assim, agora eu vou passar para o meu filho dessa forma, mas muitas vezes o mundo ele é evolutivo, né? Evoluiu. A gente está aqui para evoluir, então da forma como eu fui educado, eu tenho que aprimorar, ver como as coisas estão hoje, evoluir e passar para o meu filho uma nova sensação de vida para frente para ele, porque se eu educar meu filho como eu fui educado, ele vai estar atrasado, eu acredito, para a evolução, né? Porque o mundo ele está evoluindo ano a ano, mês a mês, né? E aí, quando a gente chega nessa questão, eu acredito que a pior, vamos dizer assim, é a decisão. Né? Tomar uma decisão, né? Porque a gente muitas vezes vê o problema, a gente reconhece, a gente vê que muitas vezes não está fazendo certo, mas mudar, a força de tomar a decisão é que pesa, né? A gente não quer, porque a gente está tão acostumado com aquela nossa vida e a gente continua levando ela daquele jeito, às vezes ficando doente, né? Não tendo tempo para a família e tal, fazendo alguma coisa assim. A gente não consegue mudar sozinho. Eu diria que a gente não consegue. Se alguém não nos alertar, se não tiver alguém que nos mostre um caminho diferente e a gente trilhar esse caminho, porque não adianta também nos mostrar se a gente não fizer esse caminho, né, Odinei? Sim. A gente tem que estar mudando internamente. A mudança, ela requer uma certa autoestima também, né? Porque eu tenho que saber do meu valor, independente dos meus atos, independente da forma que eu ajo, porque se eu mudar, eu tenho que reconhecer que antes eu estava errado, né? Ou não estava fazendo certo, ou estava... Se a gente encarar como a vida como um processo de aprendizagem e de evolução, fica bem mais fácil, né? Eu estou evoluindo. Não é que antes eu estava fazendo errado. Eu fazia como eu sabia fazer na época. E hoje, com as armas que eu tinha na época, hoje eu posso fazer diferente. Porque eu aprendi novas técnicas, novas armas, nova forma de agir, né? E também, né, entrando num assunto que eu acho que é bem legal, que tem muitas pessoas, e aí vamos chegar nos empreendedores, né, que vivem a sua própria realidade, né? As pessoas que elas vivem aquilo e parece que para elas não conseguem enxergar um outro mundo ou quem sabe até uma outra oportunidade, como a gente falou, né, de empreendedorismo, de ideias. Mas às vezes ela não tem uma noção de que ela pode... o negócio dela talvez não esteja tão bom agora, não esteja funcionando, mas ela acha que aquela é uma realidade agora do Covid, que o ano que vem talvez passe. Ela não se abre a mente assim para uma nova oportunidade, porque ela vive, né, naquela realidade dela, muitas vezes até finge, né, que tá tudo bem, que tá tudo legal e tal. Isso se caracteriza para o empreendedor assim, de que forma? É só uma impressão dele? E como é que ele faz para muitas vezes enxergar que não, que aquilo que ele está vendo não é 100% real? E eu sou de uma opinião. Eu acho que, na verdade, não existe uma realidade 100%. Entendeu? Acho que, na verdade, a minha realidade disso aqui é de uma forma e a tua realidade sobre esse produto é outra, né? Porque cada um tem uma percepção, tem um aprendizado, né? Eu acredito que seja uma história de isso. Vida, né? Isso. Com certeza, né? E eu acho que cada um vai ver a realidade, como tu falou, conforme as suas possibilidades. E muitas vezes nega a realidade também. Nega a realidade, e quem nunca negou, para às vezes se adaptar e viver dentro daquela situação de uma melhor maneira possível, vendo o lado bom daquilo, né? Claro, eu acho que o empreendedor ele vai poder estar vendo novas possibilidades de arriscar e de querer mudar, enfim, mas às vezes para ele basta aquilo e ele vive dentro daquilo, né? A gente tem que analisar o quanto ele é feliz dentro
dentro daquela perspectiva, certo? Do que ele qual o propósito de vida dele? Se ele quer ser um grande empreendedor, ou ele simplesmente se satisfaz com o sustento da família, com a convivência familiar, com a convivência com seus clientes, e aquilo está dentro das suas possibilidades ou dentro dos seus sonhos de felicidade, entende? Eu acho que depende de cada indivíduo, nós temos que avaliar, cada um tem e tem gente que não se satisfaz com nada, inclusive está sempre buscando mais, sempre correndo atrás e às vezes pensando em mudar de negócio, de ser radical, às vezes até, buscando sempre uma perspectiva melhor. Mas isso é a motriz, é a força motora daquele indivíduo. Também não vamos tolher isso, né? E foi graças a isso, ou com isso, que a história da humanidade evoluiu, quando o ser humano começou a querer mudar e buscar mais, e sempre querendo... Não se contentar. Não se contentar com aquela realidade, com os limites que a realidade vai colocando para nós, né? Ele vai além dos limites, né? Buscando mudança de paradigma, mudança de conceitos, mudanças de tecnologia, né? A gente está sempre buscando cada vez mais evoluir, de qualquer forma, né? E dentro desse assunto, né, nós falamos em família, empreender, até um pouco também a gente pode pegar a questão das crenças, né, religiosas e tal. Você acredita que o empresário, eu digo assim, é difícil conciliar tudo, né? Ter tempo para a família, ter tempo para o espírito, para a religião, ter tempo para o trabalho, ter tempo para a atividade física, porque o empreendedor, ele vive, eu até agora, sou um exemplo clássico. Nos últimos 2 meses virou uma loucura a minha vida de tanto serviço e, né, começou, e aí tu tem que optar, tu tem que fazer uma escolha, agora eu vou trabalhar porque agora tá tendo, ou eu vou definir os espaços corretos como eu tinha antes, um tempo para a família, um tempo para isso. Como é que a gente se organiza dessa forma, já dentro da psicologia? Claro. Como se organizar dessa forma? Eu falo muito em termos de qualidade, né? Qualidade do momento que tu tá vivendo. Quando tu tá com os filhos, viver intensamente, viver com qualidade naquela relação, estar inteiro ali, entende? Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo você estiver no teu trabalho também, importa quanto tempo você investir de energia nele, estiver inteiro ali. Isso a gente fala muito dentro da questão da inteligência emocional, da gente poder focar enquanto eu tô aqui, né? O trabalho de casa, ou as dificuldades de relacionamento, ou com o filho, enfim, é no outro momento. Agora eu tô aqui, eu tô focando aqui, eu tenho que estar centrado aqui. E quando eu estiver com os filhos, estar inteiramente com os filhos, focar ali e não estar pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, ser inteiro naquilo que a gente... Ser focado naquilo que a gente tá fazendo, não né? Não é o tempo, mas a qualidade. A qualidade do tempo que a gente estiver fazendo aquilo, que a gente esteja realmente inteiro, que a gente esteja realmente interessado naquilo, né? Se interesse realmente pela brincadeira da criança, ou se interesse realmente pelas as questões que a mulher traz, pela casa, né? Que a mulher, né, normalmente gosta de discutir questões da casa e consertos e limpeza, né? E nós, além disso, nós somos profissionais também, mas a gente tem esse jogo de cintura, inclui também a questões casa, filho, né? Tudo isso. Mas eu acho que dá para casar, sim, dá para ter filhos saudáveis, sim, não perfeitos também, né? Não tem relacionamento perfeito, não tem filhos perfeitos, e nós não somos perfeitos. E a gente tem que aprender a lidar com isso para viver um pouco mais saudavelmente. A gente tem que ser mais flexível com a gente mesmo e poder viver melhor e mais em paz. Show de bola, Margarete, quero agradecer a tua presença. Estamos chegando no final de mais um programa Arte de Empreender. E agora eu quero que você fale um pouquinho da Margarete, então,
empreendedora de ideias. O que é empreendedora de ideias, então, Margarete? Na verdade, é mudança de status quo, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar sobre inclusão na PAI, eu questionava muito a questão da pessoa com deficiência tem que estar na PAI. Eu sempre lutei pela inclusão dessas crianças, né? Eram ideias novas que, claro, não são minhas, mas eu li acerca, eu busquei subsídios, a minha experiência na PAI me trazia cada vez mais certezas, né? Hoje eu encontrei no supermercado um menino que começou na PAI com grandes dificuldades e ele já está há 3 meses no supermercado. Eu não sei se é repositor ou simplesmente, eu acho que ele é empacotador, né? Mas enfim, ele tinha muitas dificuldades. Eu trouxe aqui no meu programa também um menino que tinha muitas dificuldades na infância, que eu conheci ele pequeno na PAI, e hoje trabalha, né? Trabalha há 8 anos, sei lá, mais do que isso. Eu não tenho certeza. Mas, assim, né, eu acho que é olhar além da caixa, né? É a gente ter um olhar mais amplo pela vida, questionar aqueles conceitos que nos passaram, né? Essa questão que o homem não chora, pau que nasce torto, morre torto. A gente tem que acreditar na mudança, a gente tem que acreditar no vir a ser. E eu sempre trouxe isso muito para meus pacientes, lá para os funcionários da PAI, enquanto fui diretora, e mesmo quando fui só psicóloga também, na minha família, eu tento, né, trazer essa questão muito das pessoas precisarem ser felizes, e não ser ricas ou belas ou perfeitas ou né, empreendedoras, mas nós podemos ser ricos, cheio mas de taxações, né? Ter um padrão de felicidade. A gente tem que ser feliz porque a gente vive bem com a gente mesmo, né? Isso aí, bacana. Então tá aí, empreendedorismo de ideias, né, Margarete? Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Margarete, a Margarete tem um programa aqui na TV Cidade também, é psicóloga, quer passar teu contato, de repente se alguém quiser marcar uma consulta, já que tá todo mundo aí, de repente já marca uma consulta, né? Sim, meu contato é 999 25 17 23. Eu trabalho hoje num consultório na minha casa, né, um espacinho que eu criei lá, depois da pandemia lá, né, foi um período conturbado, busquei o meu espaço dentro da minha casa, não no corpo da minha casa, mas enfim, faz parte da minha casa e hoje eu me sinto muito bem lá. Que bacana. Então tá, mais uma vez te agradeço por estar aí, ter aceitado o convite, né? E a Arte de Empreender vai ficando por aqui. Um abraço a todos, até a próxima. E o programa... e aí... Esperem a minha mensagem de Natal aí daqui a pouquinho, tá? Valeu, tchau, tchau, Margarete, tudo de bom. Eu que agradeço. Beijo. Certo. Tchau, tchau.